Olá, Equifem, bem-vindos a mais um episódio. Hoje trago uma pessoa com uma experiência, eu vou dizer mundial, porque passou por vários países, várias culturas, várias empresas internacionais, nacionais, enfim, uma pessoa com um percurso incrível, com um conhecimento profundo daquilo que é a nossa área da comunicação. Vamos falar um bocadinho sobre isso, um bocadinho sobre a história dele e vou-vos dar a conhecer o João Mota. Obrigada, João, por teres aceito o convite e por estares aqui connosco. Obrigado, eu. Agora, antes de falarmos do Moza, que é onde tu estás agora, fala-nos um bocadinho desta tua... Como é que começou esta paixão pela publicidade? Tu já passaste pelo Brasil, já passaste por Portugal, já passaste por diferentes empresas. Fala-nos um bocadinho deste teu percurso, assim. Eu sei que se calhar resumir é complicado, mas pronto, fala-nos um bocadinho de ti para quem não conhece. Olha, como quase todos os seus convidados disseram, isto é sempre aquela pergunta mais difícil, não é? Nós resumirmos a nossa vida em pouco tempo, mas eu, na verdade, comecei como escritor, portanto, sempre gostei muito da escrita e sempre foi a escrita que me levou a tudo. Portanto, comecei a querer ser jornalista, sempre gostei muito disto, de conversas, de conhecer o outro, de conhecer a história. Portanto, lembro-me quando tinha 6 ou 7 anos, pedi aos meus pais aqueles gravadores pequeninos dos jornalistas. Então adorava gravar entrevistas e depois ouvi-las e depois editá-las e isso tudo. Sempre gostei muito dessa parte. Ok. Depois fui para as produções fictícias, portanto tirei comunicação, fui para as produções fictícias, escrevi algumas coisas, fiz alguns projetos com os Gatos Fedorento, o Markle, esse núcleo todo. E fui para cinema, porque sempre achei que era fantástico escrever uma história e depois vê-la... ou seja, dar vida a uma história, Yeah. né? Portanto, fiz algumas curtas, fiz uma longa, depois achei que o cinema não era bem a minha praia porque não gostava do mundo do cinema, Ok. ou seja, adorava o produto, mas a envolvência, as pessoas, a vida que o cinema me iria dar, ou pelo menos a experiência que eu tive, não era aquela que eu queria. Ok. Então saí e comecei a ir para agências criativas, sempre numa lógica muito de escrever. Mas como eu sempre tive muito o lado tecnológico e curioso, acabava por filmar, por editar, por fazer um bocadinho de tudo. Ok. E pronto, portanto, acabei depois de trabalhar em agências, em produtoras. Quando vim para Moçambique em 2011, acabei por ir para uma agência conhecida, para a DDB. Como tinha muita experiência na área digital e ainda não havia uma grande experiência na altura, convidaram para abrir uma agência digital cá, que foi a Cloud Digital Arts. Abri, começámos a trabalhar grandes contas, a empresa em 2 ou 3 anos ficou com 20 e tal colaboradores, portanto foi assim das maiores, na altura acho que era a maior agência digital que havia em Moçambique. Depois fui experimentar outras áreas, relações públicas, enfim, gostei muito da área de comunicação para o desenvolvimento, porque sempre gostei muito de trabalhar comunicação com impacto. E quando aprendi que havia uma área cá que trabalhava mensagens, especialmente na rádio, não só na rádio, mas acima de tudo na rádio, que mudava o comportamento das pessoas para evitar doenças ou para evitar, para melhorar o planeamento familiar, e por isso apaixonei-me completamente por essa área. Bom. E comecei a querer saber mais. Trabalhei numa ONG que fazia isso. E depois, na altura do Covid, apareceu o Moza. Portanto, Tu entraste no Moza numa altura de... no Covid, eu tive Ok. 6 meses sem conhecer a equipa, a trabalhar online em casa. Oh, uau. Ok. Mas sobre o Moza é engraçado, porque eu sempre trabalhei Moza, mas do lado da agência. Da agência. Desde que eu cheguei a Moçambique, que havia sempre um projeto, nunca geria conta, mas havia sempre um projeto, redes sociais, ou um evento. Ao longo dos anos, sempre houve alguma coisa com o Moza. E pronto, e quando surgiu o convite, e eu gosto muito de Moçambique, e queria ficar, eu e a minha família, então decidi ir. Então foi uma espécie de ciclo fechado, né? Foi. De trabalhei e depois estou a trabalhar no Moza, é isso? Sempre adorei a marca, sempre Ok. gostei muito da marca Moza. Acho que é uma marca para banca, acho que é única no mundo. Acho que é muito raro tu teres uma marca que é quase o nome de um país, não é? É. Moçambique, Moza. É. Então, só o facto de nos terem deixado que isso acontecesse no passado, É. acho que tem assim
É um momento Sim. giro. Sim. E eu ia deixar isto para depois, mas como já introduziste isto, tu fizeste ou participaste do processo de rebranding do Moza, não? Entraste depois, Sim, eu entrei depois. ok. Eu entrei em 2020, O portanto o processo. rebranding foi em 2014. E não a história. estavas na agência quando Não, estava. Ok, não. então esse Por acaso processo não foi estava. contigo. Não. Mas, ok, do lado de fora, saber que eres uma pessoa que já trabalhava em projetos da marca e pronto, e agora estando lá, o que é que tu sentes que aquele rebranding fez? Pronto, porque rebrandings de marcas, por exemplo, Moza já era uma marca estabelecida, pronto, no país, era conhecida, tinha peso, não é? Fazer um rebranding de uma marca conhecida normalmente tem assim uns que gostam, outros que não gostam. O que é que tu sentiste da importância disto? Ou se calhar anos à frente tu olhares e dizes, não, eu agora aqui dentro acho que isto fez todo o sentido. Podes-nos falar um bocadinho disso? Olha, eu trabalhava a marca antiga, numa perspectiva de agência, que tinha aquela cor, assim, tipo um bordeaux, e tinha aquela roda dentada, não é? Yeah, E nunca gostei muito. ok. Mas pronto, mas era uma marca também que acho que até tinha uma assinatura de marca relacionada com excelência. Já não me lembro exatamente a assinatura, mas pronto, portanto, também era uma marca que comunicava para um determinado tipo de segmento Yeah. e está tudo bem. O rebranding foi feito exatamente porque o banco passou de um banco de segmento para um banco de retalho. Então era necessário criar uma marca que fosse universal. Ok. E eu acho muito interessante terem feito isso com uma agência local, com um alinhamento local. Acho que Yeah. foi muito ousado por parte da agência que o fez, porque acho que a marca ganhou características, ou o rebranding deu à marca características que eu acho que são únicas em Moçambique. Yeah. Porque eu às vezes tenho que criar, aliás, às vezes trabalho com outras agências e todas elas me dizem, mas vocês sabem que a marca Moza não está bem feita, porque quando nós fazemos as quadrias da marca, há ali uns ângulos que Que não não estão batem bem, certo. não batem. Portanto, isto é muito difícil depois replicar para outras coisas. Mas eu acho que é essas imperfeições São. que fazem com que a marca ainda seja mais moçambicana, porque Yeah. não há nada em Moçambique que seja Linear, linear, não à é? esquadria, diria. Yeah. Então, Nem uma casa, nem as tomadas nas paredes. exatamente. E eu acho que esse lado mais orgânico, Yeah. associares isso a uma marca moçambicana, eu acho que foi muito bem feito Ok. e, portanto, eu acho que foi muito bem feito esse rebranding. Ajuda-me a mim quase todos os dias a trabalhar a marca. Ok. Acho que tem um potencial enorme e acho que é uma marca que já há poucas marcas orgulhosamente moçambicanas. Acho que Mosana é sem Yeah. dúvida uma Não delas. é que é realmente porque é uma expressão que nós usamos até tipo, sei lá, para dizer o país de onde nós vimos e tem isto. Agora, voltando um bocadinho atrás, portanto, tu, Portugal, Brasil, Moçambique, como é que tu fizeste este percurso? Tu vieste para cá com um convite para trabalhar ou vieste para cá Não. porque quer experimentar? Fala-nos destas tuas, né, de Portugal, deste teu circuito, né? Países totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, a língua é a mesma, pronto, mas é porquê? Eu nunca vivi no Brasil. Ok. Já passei por lá, já trabalhei com empresas brasileiras, estive lá por acaso há pouco tempo, mas nunca vivi lá. Vivi foi em vários países da Europa, mas a minha experiência fora do continente europeu, a primeira a viver foi Moçambique. E viemos cá de férias, eu e a minha namorada na altura, e viemos cá de férias, conhecemos algumas pessoas, adorámos o país e eu decidi pedi-la em casamento. E fomos a Portugal, casámos e voltámos para aqui, vendemos tudo e voltámos para aqui. Portanto, foi assim uma história Ok. de paixão. E pronto, Moçambique acabou por ser uma surpresa, porque eu não conhecia nada, conhecia algumas pessoas cá. Aliás, das primeiras pessoas com quem eu falei foi a Angela Chin, que me disseram: Olha, como és da área de comunicação, fala com ela. Yeah. Portanto, foi das primeiras pessoas que eu conheci cá. Na altura, ela estava a gerir aquela revista muito conhecida, que agora A tempo? a Tempo, exatamente. Falámos um bocadinho sobre a Tempo, falámos sobre a agência que ela tinha na altura. O meu pai trabalhava na RTP, portanto também havia a ligação da RTP África em que ela trabalhava, portanto tornámos-nos amigos. Mas a verdade é que eu quando, acho que isto foi na véspera de eu me ir embora, quando na altura o CEO da agência onde eu tive a reunião me perguntou se eu estava interessado em abrir uma agência com ele,
e que me dava casa, carro, essas coisas todas, pá, eu achei que era impossível. Tipo, isto não pode estar a acontecer. Não, isto não existe. Mas a verdade é que aconteceu, correu bem, foi uma experiência espetacular e pronto, olha, já passaram É quase porque o 15 universo anos. estava todo a conspirar para tu vires para É, cá e é ficares. verdade. Mas realmente Moçambique é. Eu nasci e vivi cá a minha vida toda, portanto eu digo de peito cheio, eu sou moçambicana, né? Então, mas é as pessoas, sabes? Eu vivi em Portugal quando fui estudar e estava-me sempre a faltar, sabes, o calor. E perguntava, tens saudades de quê? Eu do calor. E eu dizia, não é do calor, temperatura, apesar desse também fazer falta, porque lá faz frio, mas era o sentido do calor humano, sabes? Da pessoa que o amigo do amigo é amigo e todos vamos para casa uns dos outros. E esta relação eu acho que nos faz apaixonarmos pelo sítio, né? Também, porque nos deixa as coisas muito mais leves e muito mais fáceis, né? Ok, e como é que estas tuas experiências, vários países, várias culturas, pronto, principalmente a Europa também, agora que também mencionaste isso, como é que elas moldaram o teu olhar sobre a comunicação? Sentes que tu és o combinado de todas estas experiências de diferentes culturas para trazer o resultado que tu trazes e a experiência que tu tens? Olha, Moçambique, sem dúvida, que foi das experiências que mais me moldou, não é? Porque, por exemplo, uma coisa que mudou completamente na minha vida e na minha forma de estar na comunicação é nós em Moçambique sabemos ouvir, Uhum. aprendemos a escutar o outro, o mercado, as marcas. Há um ritmo diferente, há um ritmo mais lento. Isto acho que foi das maiores dificuldades que eu tive quando cheguei, foi não sentir aquele frenesim do dia a dia, Yeah. e ter que escutar e que ouvir, até para conseguir adaptar a minha forma de fazer as coisas à realidade e não o contrário, não é? Porque isso era a última coisa que eu Yeah. queria fazer, era vir de lá a achar que sabia tudo. Não, eu não sabia nada, eu tive que fazer um reset Que e bom. ouvir. Ah, e sem dúvida que as experiências que tu vais recolhendo, não só nos países e nas culturas, mas também com as pessoas que tu vais Uhum. interagindo. Portanto, eu tenho aqui vários padrinhos, entre aspas, que me ensinaram muito, pessoas que eu nem conheço. Por exemplo, o Tiago da Golo, ele nem sabe, mas eu já li muita coisa sobre ele e é uma pessoa que me inspirou muito para muita coisa. Mas há outras pessoas, não só o Mia, há Yeah. bocado falámos do Mia, eu também gosto muito de escrever e felizmente também às vezes privo com ele e falamos muito disto, das nossas influências, daquilo que nos faz levar a escrever. Então acho que as pessoas são no fundo esse reflexo da cultura que te vai mudando, não é? Estas experiências. Eu lembro-me de um projeto que eu fiz cá, que foi o Mamanas, não sei se te lembras. Sim. Pronto, nós na DDB fizemos o primeiro ano. Yeah. Eu fiz o primeiro ano, o segundo e depois saí e depois o projeto acho que continuou mais 1 ou 2 anos. Foi um dos projetos mais espetaculares, se não o mais espetacular que eu já fiz até Não, hoje. era um projeto incrível, sim. Porque era uma equipa muito pequenina, aliás fiz isto com o Daniel, eu, o Daniel, o André, que agora não me lembro o nome, que também era o filho do dono da Papaya, que também deves conhecer, e a Yanisa. Éramos os 4 que fazíamos tudo. Vocês fizeram aquele projeto todo. Queres falar um bocadinho sobre esse projeto para quem não conhece? Porque Sim. eu que conheço o projeto, estou a imaginar aquilo tudo, 4 pessoas. O M-Pesa chegou a Moçambique, pensou à volta de 2005 e não teve sucesso nenhum. Ninguém pegava naquilo, ninguém transferia nada, ninguém confiava no dinheiro Yeah. eletrónico, Yeah. não havia nada, pronto. E eles estavam quase a desistir do projeto, portanto 2012, 2011, até que há esta ideia porque nós trabalhávamos na altura a Vodacom e o M-Pesa, e há esta ideia de o grande problema da moeda é porque ninguém confia. Portanto, nós temos que trazer a moeda para os mercados, para onde está o negócio. E temos que trazer com pessoas que as pessoas confiam. Yeah. Então fomos buscar o Gabriel Júnior, na altura, tinha o melhor programa na altura, que era o Yeah. Moçambique em Concerto. Yeah. Fomos buscar a Neima, fomos buscar o Gilberto Mendes e outras pessoas que as pessoas confiavam. E criámos um show nos mercados, que era um show de dança, de canto, de pronto, várias coisas, feito pelas mamanas. Portanto, as mamanas inscreviam-se, tinham que abrir uma conta M-Pesa, ganhavam logo um valor, acho que era 100 meticais, portanto, também para Incentivar. estimular e Yeah. incentivar que elas usassem. E depois era um palco montado nos mercados,
portanto, eu tinha o Daniel dentro da Regi a filmar e a emitir que isto era um programa, penso eu, que era em direto, pelo menos os primeiros 2 anos acho que era em direto. A Yanis era a apresentadora, portanto, dos offs, ou seja, sempre que estávamos fora de palco, o Gabriel era o apresentador principal e eu fazia tudo. Portanto, eu ajudava na escrita, eu estava em cima do palco a dar as indicações para o pessoal entrar e sair. Pá, e lembro-me de estar em mercados às vezes, por exemplo, lembro-me de estar no Chipamanino com milhares de pessoas. Yeah. Eu a dizer, vai pessoal, bora lá, vamos começar. Gabriel, vai para o teu sítio, Neima e tal. Pá, e era espetacular, era uma adrenalina brutal. Yeah. Mas o que tinha mais impacto, para além dos shows, era tu depois perceberes a realidade das mamanas e perceberes que havia uma mamana que tinha uma mãe em casa que não tinha uma cadeira de rodas e arranjares dentro dos patrocinadores quem é que podia dar a cadeira de rodas. Yeah. E nós irmos lá à casa dela entregar a cadeira de rodas. E filmávamos, como é óbvio, pronto, fazia também parte do programa esse lado mais social dos sonhos. Epá, mas eu acho que nunca me senti tão útil na vida como tão útil e com os pés tão assentes na terra, percebes? Porque pá, podia ser só um bocadinho, mas a gente mudava um bocadinho a vida daquelas pessoas para melhor. Yeah. E isso tinha um impacto gigante. Portanto, eu acho que o programa teve esse efeito, se calhar em mim, tão grande por isso, porque não era só comunicação, não era só o show, também tinha este lado do impacto real na vida das pessoas. E de as conhecer também, De as né? conhecer. Porque tu disseste logo no início que gostas de conversar e de histórias e saber mais e conhecer as pessoas, portanto, acho que era também o palco certo, né? Literalmente para isso. Sabes que eu tinha uma pergunta aqui, mas que era um projeto que tu fizeste a nível, pronto, profissional que te marcou imenso e tu acabaste por... Ok, mas realmente eu acho, e voltando um bocadinho a esta questão de que já não se faz, e nós conversámos também sobre isso, que a publicidade já não é o que era, né? Seja pelos budgets, pelas equipas, pelo que quer que seja, né? A cultura da publicidade já não é o que era, e este tipo de programas realmente era incrível, e estás a falar disto, se calhar tinha o Fama Show que tirava pessoas, né? Trazia o brilho do talento das pessoas que nós temos no país, que às vezes não havia este palco e este espaço. Então há tantos programas, tanta coisa incrível que foi feita. Mas pronto, só a nostalgia, né? Agora é pensar no futuro. Agora é redes sociais, não é? Agora é redes sociais. já viste, a MTV vai acabar. A emissão da MTV vai acabar na televisão. Eu quando vi a notícia eu fico... Portanto, nós neste momento temos que repensar totalmente a comunicação. E eu, mesmo há bocado estava a ter uma reunião com a minha equipa e eu já não me sinto o target eu já não percebo as redes sociais, não é? Eu sigo todas, mas cada vez tenho menos paciência para as redes sociais. E a verdade é que os jovens estão todos nas redes sociais e a vida acontece nas redes sociais. Portanto, temos que nos adaptar. Não, é verdade, é verdade. É uma forma diferente de pensar, porque até e a Vodacom agora lançou um dispositivo que tem acesso a apps, mas continua a ser o que nós chamamos das bombinhas, né? Ou seja, é uma bombinha com aplicativos. Ou seja, a tecnologia está a evoluir até para chegar às pessoas que não têm capacidade financeira dos iPhones e dos telefones, não é? Os smartphones estão desenvolvidos e acaba por ser interessante percebermos que realmente a comunicação e a forma de nós estarmos tem um impacto até no nosso dia-a-dia, nos dispositivos e mecanismos e coisas que nós vamos utilizando no dia-a-dia. Agora, diz-me uma coisa, João, voltando agora um bocadinho para o Moza e para a banca, né? Nós temos um país com pouca literacia financeira, com crises, pronto, económicas atrás de crises. Como é que a comunicação na banca, tu sentes que tem esta responsabilidade de educar? Sentes que existe esta responsabilidade ou deveria existir? E como é que vocês, ou como é que tu, neste caso, pronto, como é que trabalhas este lado da educação, portanto, formar pessoas para perceberem que o dinheiro... Não é? Tem de ser gerido, né? Gerido e gerado, porque há muita coisa que é recebi, gastei e vivemos sempre no limite e depois não há... Pronto, como é que tu encaras isto? Principalmente porque o papel da comunicação e do marketing nisso é fundamental, né? Porque se nós começamos com, lá estás, agora hoje em dia, apostas e dinheiro fácil e todas estas coisas que vão totalmente fora daquilo que é, pronto, a responsabilidade financeira de uma pessoa que tem de ser sustentável, né? Ou ter uma sustentabilidade. Como é que tu vês isto antes e como é que estás a ver isto agora? Porque houve uma transição de mercado, não é? Como é que... Olha, eu acho que a educação financeira até deve começar na escola, para além de para além de em casa, não é? Acho que tanto eu como pai sinto muito na obrigação de começar a explicar aos meus filhos
não só o que é ganhar dinheiro, mas o que é poupar, não é? Uhum. Porque, por exemplo, eu tenho um modelo com a minha filha mais velha que é eu dou-lhe os meticais em troca de páginas de livros. Ok, Portanto, ela lê, E- se lê 200 páginas, eu dou-lhe 200 meticais. ok. E porque é uma forma também dela ir percebendo que tem que fazer alguma coisa em troca, Em não é? troca. Pronto. E acho que a leitura, sem dúvida, é das coisas mais importantes para as crianças, hoje em dia, com o impacto todo que tem das redes sociais, dos Netflix e disso tudo. Mas ela, com os 200 meticais, não vai usar os 200 meticais todos. Portanto, ela tira 50% do valor para ela, para as gomas, para as coisinhas, e os outros 50% é para os objetivos dela. Se é para comprar a Barbie, se é para comprar o boneco, pronto. Ela tem objetivos e para cada objetivo tem um milheirozinho portanto, isto é só um exemplo. Claramente que nas escolas eu sou completamente a favor que as crianças também aprendam a gerir a parte financeira, porque eu, não nascendo em Moçambique, eu também não sabia. Portanto, se não fossem os meus pais, ou se não Ok. fosse. Isto só para te fazer um paralelismo. Sim. Portanto, em Moçambique, claramente que há pessoas que ainda têm mais literacia financeira do que no resto do mundo. E é um papel do banco, de todos os bancos, de ajudar estas pessoas. Há bocado falei que estive numa ONG que nós trabalhávamos muito, comunicação para mudança de comportamento. E eu usei muito esse know-how que adquiri nessa ONG para trabalhar com as rádios comunitárias a nível nacional e com essas rádios comunitárias criarmos conteúdos específicos para ajudar as pessoas a perceber porque é que servia um banco, porque é que era o dinheiro, porque é que era mais seguro guardar o dinheiro no banco do que em Debaixo de casa, colchão, né? porque é que era um crédito, não é? Porque há um projeto do governo há uns anos chamado Um Distrito, um Banco, que fez com que em muitos distritos aparecessem bancos. Yeah. Distritos, acima de tudo, rurais. Só o Mosa tem 17 ou 18? 18 balcões em distritos, onde não há mais nenhum banco. Ok. E na altura não houve ninguém dizer, olha, para que é que serve um banco? Não, está lá um banco, portanto usem. Não é Não é suficiente. suficiente. Então, foi muito por causa destes balcões que nós começámos a usar as rádios comunitárias de cada distrito. Não gravávamos os conteúdos em Maputo e mandávamos para lá, não. Fizemos uma formação com todos os locutores de rádio, Ok. mandávamos-lhes os conteúdos em português e eles traduziam e eram eles que faziam o show, eles faziam tudo. Mandávamos brindes para as rádios para depois haver quizzes e interação. E, portanto, foi muito esse papel de educação, mas que nós quisemos não fazer à distância, mas fazer lá. Porque as pessoas conheciam aquela pessoa, ele falava com o sotaque certo daquela língua local Yeah. e não com outro sotaque qualquer, não é? E está também respondendo porque é que as experiências são importantes Yeah. no futuro. E é engraçado que quando eu cheguei ao Mosa, eu pensei, bem, isto se calhar não vai servir tanto. Mas depois comecei, não vai servir, porque mudança de comportamento. Nós na publicidade estamos sempre a tentar fazer mudança de comportamento, não é? E uma marca tem que tentar ao máximo fazer uma mudança de comportamento positiva, com impacto positivo nas pessoas. Portanto, tem sido uma dessas formas, usar um projeto de literacia financeira que se chama Conta com o Mosa, nas rádios comunitárias, para ajudar as pessoas a perceber os conceitos básicos da banca. Ok. Mas também temos feito outro projeto, e esse sim com a Fundação Fernando Leite Couto, no sentido de usar o teatro Ok. como um mecanismo para chegar ao público mais jovem, infantil-juvenil, com conceitos de poupança não só de dinheiro, mas de recursos, água, Ok. lixo, tudo. Então é uma peça de teatro infantil-juvenil, feita com um grupo de teatro local. A peça já está traduzida em várias línguas e a ideia no futuro é ir gratuitamente para todas as escolas em Moçambique e cada uma das escolas escolher o seu grupo de teatro e interpretar a peça na sua língua, com as suas. Ok. Com as suas Uau. portanto, este lado de o impacto que a comunicação pode ter e a responsabilidade que uma marca como um banco pode ter na comunicação, eu acho que estes projetos são um bom exemplo disso. E é São. isso que, sinceramente, me dá mais prazer Ok. naquilo que eu faço. É criar
produtos de comunicação, não é? Que têm esta responsabilidade de criar um impacto positivo nas comunidades e depois distribuí-las como um Yeah. produto aberto e pronto, e obviamente tem que se medir e nós temos medido, não é uma medição, não é no primeiro ano que nós vamos ver logo um resultado, tem que ser a médio e longo prazo. Isto é uma coisa, é super interessante ver, pronto, uma marca ou alguém do lado do cliente, como nós dizemos, nós, agência cliente, né? Dizer algo que é duas coisas que tu disseste que eu acho que são ou deveriam ser obrigatórias os clientes e as agências também, obviamente, têm essa responsabilidade de pensarem assim. Uma delas é a longevidade dos projetos, que não é o retorno nem sempre é imediato, não é o clique do like imediato e o comentário imediato das redes sociais que nos trazem este imediatismo, mas há projetos que são para nós termos resultados daqui a 2 anos. A educação, nós não vamos sentir agora o impacto da educação, vamos sentir daqui a 5 anos, se calhar ou mais, né? E a outra questão é, falaste de poupança, não só de dinheiro, mas de recursos. E às vezes as marcas estão tão fechadas, né, no eu vendo pneus, eu só vou comunicar pneus, mas a pessoa esquece que o pneu é para o carro, e o pneu é para o mundo, e o pneu é para as pessoas, né? E não é só o pneu que importa, é tudo o que está à volta, é a janta, é isto. Então pensar nesta questão além do que vocês, portanto, o banco é dinheiro, né, gera dinheiro, mas pensar além disso tem um impacto tão grande do ponto de vista social, do ponto de vista até das pessoas olharem para a marca como uma marca que se importa, como uma marca que vai além de me querer vender algo, né? E às vezes há clientes e há marcas e há agências também, não tiro, né? Coisa que não entendem isto. Então estão sempre a dizer ao cliente, vendes, sei lá, este chapéu, então nós vamos só falar de cabeças e chapéus. Mas podemos falar do sol, da praia, do momento, tanta Claro. coisa, estás a ver, que vai além disto. E as campanhas e projetos, principalmente esses a longo prazo, têm ou deveriam ter esta, né, esta componente. Porque no fim do dia as marcas são para o mundo e para as pessoas. E o mundo não é o hoje, né? É a continuidade, é tudo. Tu conheces a história do Guia Michelin? Sim. Pronto, e para mim isso é um exemplo espetacular, não é? O que é que as estrelas de cozinha têm a ver com pneus? É. Nada, mas a verdade é que a marca Michelin é conhecida em todo o mundo, em todos os países, e qualquer chefe quer ter uma estrela Michelin e não quer É o ter um sonho. pneu, Não, quer ter não. uma estrela Michelin. Mas estás a ver, é esta questão que é incrível, estás a ver? E se nós olharmos, eu acho que o mercado já começa a olhar um bocadinho para estas coisas, mas ainda é um trabalho longo, né? Não é tão óbvio no nosso mercado estas questões, né? Mas eu digo que é muito difícil vender estes projetos internamente numa Imagino. instituição como um banco, porque, por exemplo, eu lembro-me que na altura toda a gente olhava para os projetos assim um bocadinho, fazer projeto de literacia financeira com rádios comunitárias. Mas depois de começarmos a fazer, e depois do Banco de Moçambique começar a dizer, epá, espetacular, e os outros bancos, e nós fomos os primeiros a fazer isto. Neste momento já existem vários Sim, projetos, projetos de literacia. sim, ou ou a questão da peça de teatro. Então, às vezes é muito difícil vendê-los internamente, até porque nós temos sempre que justificar o investimento, não é? Nós somos um banco comercial com acionistas e se há um investimento em alguma coisa, nós temos que dizer, ok, o que é que nós vamos ganhar com isso? E muitas vezes a avaliação não pode ser quantitativa, às vezes é qualitativa. Mas pronto, portanto, é muito difícil, mas é possível. É isso que eu quero transmitir. É possível. Sabes que eu estou a imaginar o cenário assim, passou uma imagem pela cabeça que era tu a chegares e o pessoal a dizer lá vem o louco do marketing que, com uma ideia que isto. Mas depois eu acho que também os anos que tu estás lá dentro na casa, que já fiz, portanto, que estes projetos que criaste com a equipa que tu tens e com as agências, e isso que mostra também que se calhar tu agora já tens um bocadinho mais. O primeiro partir pedra deve ter sido muito mais difícil, se calhar, do que agora, né? Porque agora tu já mostraste que estes projetos dão resultado, este impacto pode vir, pode correr mal, obviamente, né? Não, nada é garantido, mas acho que deve ser mesmo esta sensação, né? De o pessoal do marketing. Lá vem o João. Está dinheiro. Mas lá está, eu acho que esse pensamento de que o marketing é gastar dinheiro, o marketing é investir dinheiro num retorno que há de chegar. Pronto, mas isto tem muito a ver com os KPIs, que é Pois. nós próprios marketeers também temos que criar KPIs para justificar Claro. estes investimentos, que é uma coisa que eu tenho estado a fazer ao longo do tempo, que é todas as ações de comunicação do Moza, sendo um evento, uma newsletter, tem que ter medição.
E lá está, por exemplo, nós fazemos o NPS todos os anos, fazemos uma série de questionários de satisfação para garantir que depois a área financeira, quando nos aprova o orçamento, tenha um impacto daquilo que foi feito e daquilo que foi gasto. E lá está, a não ser o marketing a gastar dinheiro, mas é o banco a investir. Sim. Portanto, eu acho que muitas vezes também as próprias áreas de marketing e comunicação não apostam muito nisso, de Exato. KPIs, porque dá trabalho. Medir dá trabalho. Medir dá trabalho. E nós temos coisas, lá está, medir o quantitativo, né? Ou seja, quantas pessoas clicaram numa coisa, quantas pessoas abriram uma conta, é fácil, né? Tem um sistema, tira-se o relatório e aparecem os números. Agora o qualitativo, o brand love, todas estas coisas que são de emoção e não de quantificação. Tu medes o impacto de uma marca, não é? A favorabilidade de uma marca é muito difícil, mas tens formas de o fazer. Fazes um questionário, um inquérito, portanto... O Moza, pronto, teve um crescimento, né, e awareness, e eu acho que a marca em si também teve um desenvolvimento e acompanha há muitos anos este processo de crescimento e desenvolvimento da marca. Falaste de uma das estratégias, estes programas de literacia, e abriram filiais, e agora as pessoas lá dentro não aparecem, então educar. Para além destes exemplos que tu deste, que estratégias é que tu achas que têm um impacto neste crescimento e desenvolvimento também, pronto, e a nível digital ou fora do digital? O que é que tu achas que tem tido este impacto? Ou achas que é mesmo o desenvolvimento da sociedade que também tem esse impacto de vou precisar de uma conta bancária, né? Mas ao mesmo tempo, porque o Moza, estás a ver? Como é que tu sentes, ou que estratégias é que tu sentes que tem este impacto e este resultado? Olha, eu acho que gerir uma marca é gerir uma alma. Isto é como uma alma. Portanto, se a alma for verdadeira, autêntica, genuína, tiver uma visão, missão e valores, é uma boa marca. Pronto, portanto, eu associo muito a isto. Portanto, tu tens que ter... Se tens uma marca autêntica, que não está a tentar copiar nada de ninguém e que se inspira nela própria, naquilo que representa, eu acho que tens meio caminho andado para seres uma marca aceite. Depois tens outra vantagem, que é... Aliás, outra vantagem não. Pode ser uma vantagem ou não, se souberes utilizar. Que é o facto de ser uma marca moçambicana, que eu acho que é logo um motivo de orgulho nacional, não é? Eu lembro-me, há bocado falávamos da MCL, eu lembro-me de haver pessoas, independentemente se o serviço da MCL era bom ou não na altura, mantinham o número, porque era quase orgulho nacional manter o número. Pronto. É verdade. Isso tem a ver com marca. Tem a ver com a alma da marca. Não tem a ver com mais nada, não é? Porque, na verdade, quando nós falamos do serviço e do produto, falamos da empresa. Agora, quando falamos de marca, tem que haver uma emoção associada à marca. E porquê é que eu gosto muito de associar a marca à alma e a alma à cultura, cinema, sendo cinema, teatro? Porque é a forma criativa de tu exprimires as tuas emoções. Então, para mim faz todo o sentido fazer este link, porque eu acho que uma campanha com música e com alma e com uma música que faça toda a gente dançar, está a representar a alma de um país, não é? Como várias campanhas de operadoras antigamente nós tínhamos e faziam isso muito bem. Então, é um bocadinho, quando tu percebes bem o que é que move, não é? O que é que anima, tu consegues usar esses mecanismos, digamos assim, nas tuas estratégias para chegar às pessoas, basicamente. Eu acho que é isso. E acho que a Moçambique então é tão fácil, porque tu não tens produção musical, ou quase não tens produção musical, não tens produção... Culturalmente, não tens nenhuma produção em massa. A produção em massa que mais existe é a publicidade. Sim, isso é verdade. Durante muitos anos tu tinhas artistas, cantores, que produziam as suas músicas porque eram patrocinados por uma marca X ou marca Y. O que é o marketing, o dia a dia do marketing, o que é o dia a dia de comunicação para o João na gestão de um banco? Verdade. Ainda tenho mais os canais. Ui, ok. Uau. É verdade. 50 mil coisas. 50 mil coisas. É assim, na verdade, eu acho que é mais fácil teres as duas áreas do que não teres. Porque o marketing... Aliás, pouca gente sabe o que é que de facto é o marketing na banca. Eu próprio, quando fui para o banco,
achei que o marketing estava muito associado à marca e na verdade não está. O marketing é meramente comercial. Portanto, Ok. eu quero vender este copo, sei o custo do copo, sei qual é que é o target, vou criar, tenho um objetivo comercial, Uhum. portanto vou pô-lo nas lojas X a um preço Y, vou fazer a promoção na altura em que se partem mais copos, por exemplo, no Natal. Então, isto é marketing, é É. estratégia, é posicionamento de produto, é análise de mercado, é saber a concorrência, pronto. Ehm, Onde é que entra a comunicação? Pronto, eu depois tenho que vender este copo, tenho que lhe dar algum nome, tenho que dizer que ele é resistente ou não, tenho que dizer que. Percebes? Portanto, obviamente que por eu estar nas duas áreas é mais fácil eu, portanto, tenho a estratégia e depois passamos o briefing na área de comunicação, que também é gerida por mim, mas eu, na verdade, eu estou cada vez menos na comunicação Ok. porque o marketing é muito mais apaixonante. Porque assim, eu tive a minha vida toda na comunicação, não é? Então, nos últimos anos tenho estado mais, ainda por cima com isto da inteligência artificial, e eu já tirei alguns cursos de inteligência artificial para gestão, então é muito engraçado, muito interessante. Os números, o que é que de repente tens uma planilha de Excel com 300 mil linhas e de repente consegues retirar dali comportamentos de clientes, tendências, tudo isso, e depois com isto consegues afinar cada vez mais os briefings para que a tua campanha de comunicação seja muito certeira. Esta é a parte muito importante que depois, ou seja, no fundo, depois a parte da comunicação acaba por ser muito criatividade, Yeah. disrupção, tudo isso. Se o briefing for certeiro, É. é meio caminho É. andado. É verdade. Eu acho Não que é uma é? coisa muito descurada na nossa área, que é o briefing. É preciso uma campanha para vender o copo. É, Ok, mas exato. e E, mais? e o trabalho É. por trás. Eu quando dei aulas na Politécnica, dava aulas de marketing e comunicação, e eu começava sempre por explicar a diferença entre marketing, comunicação e publicidade. Porque, na verdade, há muita gente que vai ter comigo e dizer, "Olha, eu gostava de trabalhar no marketing." E eu, mas o que é que tu achas que nós fazemos? Ah, gestão de redes sociais, eventos. Não é. Não é? Eu não faço isso no marketing. É. Portanto, é muito mais matemático, estatístico, gestão, não é? Do que propriamente de marca. A marca está, neste caso, no Moza, noutros se calhar não está, mas no caso do Moza, a marca está na comunicação e não no Ok. marketing. Ok. Mas é incrível ouvir-te falar de forma tão apaixonante de lá está, dos projetos sociais, o impacto e de literacia financeira, estas coisas todas que têm muito a ver com comunicação, mas depois dizes, não, mas eu os últimos anos estou a mudar-me para aqui, para focar mais no marketing. É incrível perceber como é que, já agora, isto na continuidade da conversa, é como é que tu achas que o marketing, esta análise de números, é pelos comportamentos, é pelas estatísticas que tu tiras de lá que tu consegues criar o impacto que tu gostas de criar? Impacto social, né? Pensando neste sentido, porque tu já percebi na conversa que é algo que te apaixona. Mas como é que tu consegues, através do marketing, criar este impacto, sabendo, pronto, e a comunicação onde é que fica neste processo para ti? Então, o marketing para mim é um bocado a escuta. Há bocado Sim, falávamos, porque para se eu saber estou a ouvir. ouvir, ou se eu estou a interpretar bem os dados, eu vou conseguir perceber melhor o que é que as pessoas querem. Yeah. O que é que têm, que não gostam. Por exemplo, eu consigo perceber dos canais bancários que eu tenho qual é que é o menos usado e consigo perceber qual é que é, imagina, a Sim. transação. Pronto, isto tudo dá-me informação Yeah. que eu vou gerir em termos de comunicação. Portanto, imagina, no meu internet banking, se as recargas não estão ao nível que nós queremos, então há um problema. Tentar perceber qual é o problema. Pronto, isto dá muito a parte do E o marketing é CRM. que te dá a noção do problema. Ok. É. E imagina, nós temos 64 balcões, não é? Eu não ouço só o que os números me dão, mas também ouço muito o que os gestores me dizem, o que as agências me dizem, o que os diretores comerciais me dizem. Portanto, há uma frase que o meu antigo administrador me dizia que é: o marketing é uma coisa, é dinamização do negócio. E é verdade. É verdade. E se tu pensares, por exemplo, eu quando cheguei ao marketing do Moza, havia muita coisa que tinha sido perdida, porque houve ali uma altura em que houve alguns diretores, portanto, não havia uma estabilidade, e havia coisas muito bem feitas que eu recuperei. E uma delas era uma liga comercial. Uhum. E nós fizemos uma liga espetacular, tipo Liga dos Campeões,
entre as agências e os gestores, com muita comunicação, com rankings diários. Portanto, também foi usar a comunicação para comunicar os objetivos comerciais e como é que eles iam atingindo os objetivos. E pôr de uma forma positiva, construtiva, uma agência contra a outra, um gestor contra o outro, numa lógica de competitividade positiva. Portanto, também tens o contrário, também podes usar a comunicação para ajudar a dinamizar os objetivos comerciais. Por exemplo, agora há pouco tempo estive em Portugal e ouvi uma ideia espetacular, que é uma coisa que eu quero muito implementar. Posso dizer, porque acho que não há mal nenhum, que é fazer um podcast diário para a rede comercial com os objetivos do dia. Porquê? Porque as pessoas não têm paciência para ler e-mails. É verdade. E cada vez mais nas instituições há reuniões e e-mails, não é? Todos nós queixamos da E depois temos de ficar até tarde para fazer o trabalho porque a reunião e o e-mail ocupam o dia todo. Todos nós agora estamos a ouvir ou podcasts ou videocasts, portanto, lembrei-me, um audiozinho de 1 minuto ou 2 no máximo, com aquilo que toda a gente tem que se preocupar naquele dia. Why not? Não custa muito, até com a inteligência artificial já se consegue fazer. E pronto, portanto, lá está, a comunicação também pode servir, o marketing. Acho que há aqui um mix giro, percebes? Sim, e eu acho que é importante ter, estou a falar do ponto de vista de estrutura de empresas, que é uma pessoa, mesmo que tenhas um diretor de comunicação e um diretor de marketing, é preciso ser alguém que junte estas duas coisas, porque uma sem a outra não funciona ou seja, e às vezes eu noto muito isso, pronto, e como agência que é, o departamento de vendas não sabe o que o departamento de marketing está a fazer, o departamento de comunicação não sabe, e tu paras e pensas, calma, mas como é que vocês querem ter resultados, nem internamente conseguem, não é? Como é que a comunicação, e estávamos a falar disso também antes de começarmos a gravar, que era como é que as empresas vão comunicar para fora se a máquina por dentro não está alinhada, né? E isto faz muita diferença no resultado e naquilo que se vê fora também. E tu nunca podes perder o fio da meada, que é no fio da meada, todos os dias o que tu fazes tem que ser negócio, tem que ter um impacto comercial. Ou mesmo a comunicação. Eu estou sempre a dizer à minha equipa, pessoal, vocês podem fazer o post mais giro, mas isto tem que impactar no negócio também. Então, todos nós temos que estar alinhados e perceber muito bem o que é que cada um faz, mas sairmos um bocadinho da nossa caixa, não é? da box, e também partilhar um bocadinho o outro lado. É por isso que eu cada vez mais estou a imiscuir as equipas, porque eu acho que a equipa de comunicação no fundo são consultores de comunicação e a equipa de marketing são consultores de marketing. Why not trabalharem juntos? Não é? Ok, aquele projeto precisa de um consultor de comunicação, vai tu trabalhares para aquele projeto. E a verdade é que as instituições são cada vez mais flexíveis e dinâmicas. Portanto, eu cada vez mais quero que as pessoas saiam dos seus postos de trabalho com o computador, reúnam-se numa sala ou nos puffs, como nós estamos aqui, e trabalhem um projeto, arranjem uma solução diferente, criativa, até porque se alguém do marketing trabalhar com alguém de comunicação, à partida vão ser duas perspectivas, dois mindsets diferentes. Como nas agências havia antigamente o copy e o designer, né? Estas duas coisas, porque não é possível fazer um texto que não vai ter uma imagem que represente e não é possível ter uma imagem que represente sem o texto estar alinhado, né? Se estas coisas não funcionarem, não se encaixarem, vai ser pronto, e acontece coisas completamente desconexas, né? Que não tem impacto, não tem resultado, não tem, né? Pronto, não tem sumo. E falámos aqui marketing tradicional ser muito importante e manter estes canais, até porque lá está, pessoas que não têm acesso a redes sociais, a smartphones, a estas coisas que nós estamos habituados, mas no fim do dia percebi também que tu já fizeste cursos de inteligência artificial. Tu achas que apesar do tradicional continuar a ser importante, a dinamização deste desenvolvimento e nós continuarmos a olhar para a frente e qual é o futuro e essas coisas são importantes, como é que tu juntas as duas? Ou seja, mantendo o tradicional porque é necessário, porque não temos um país 100% tecnológico e desenvolvido nesse sentido, mas ao mesmo tempo, ou seja, estes canais diferentes, estas formas de comunicar diferentes, públicos diferentes, porque depois isto também é outra coisa que nós falamos muito, que é qual é o público-alvo? E depois o cliente diz-nos, toda a gente que tenha... Mas isso é péssimo. É péssimo, não é? Mas ao mesmo tempo, olhando para um banco, a partir do momento que eu posso abrir uma conta, até à altura que eu morri, eu sou a vossa cliente, não é? Pronto. E aqui no meio, enquanto eu estou neste processo, eu sou vários públicos-alvos, né? Sou o estudante, sou o universitário, sou o estagiário, sou o novo empregado, sou pai, sou mãe, sou avô, todas estas fases da vida. E como é que tu, para além ou seja, tens o tradicional, o digital, a inteligência artificial, mas tens públicos diferentes, como é que tu consegues criar? A estratégia é única, divides a estratégia, qual é
Como é que tu geres isto? Porque realmente a vossa área é tão abrangente do ponto de vista dos Transversal. é? É assim, normalmente os segmentos, por exemplo, tens o segmento particular, o segmento de empresas. O segmento tem um ciclo de vida, né? Cada cliente tem um ciclo de vida dentro de um segmento. Ok. Portanto, imagina, tu podes entrar num banco como um particular de retalho, mas depois tornaste um particular de banco private, ou seja, em que tens Sim. determinado tipo de. Ou então abris a tua empresa. Pronto. Eu acho que nós temos que ir vendo sempre, é por isso que o marketing é muito importante e os números vão-te Ok. dando, onde é que o cliente se encaixa. Porque imagina que tu de repente estás num segmento, mas estás a ter comportamentos que já pertencem a outro segmento. Se eu não estiver a analisar o teu comportamento financeiro, eu não te vou conseguir servir bem. Então, de repente, eu começo a pensar: ok, olha, a Joana está com estas necessidades. E neste segmento onde ela está, a oferta não coincide. Então, eu vou falar contigo, eu, área comercial, e vou dizer: Joana, olha, temos aqui uma proposta muito interessante para ti. Vais para este segmento, tens estas vantagens, recebes estes produtos, tens este cartão que te dá estas vantagens. Então é isto, o teu comportamento é um reflexo daquilo que tu és como cliente para mim. E eu só tenho que estar atento e tenho que ir medindo e dando a oferta que tu precisas, porque se eu tenho sempre a mesma oferta para todos os clientes, eu não vou estar a servi-lo bem, é porque é o que tu dizes. Tu vais tendo várias necessidades ao longo do tempo. Sim. E um bom cliente para um banco é um cliente que tem o cartão da universidade com o banco, tem a conta salário com o banco, usa os canais para pagar a luz, a fruta, o guarda, a empregada, tudo com o banco. Portanto, é um cliente que vai crescendo com o banco, não é? E, aliás, a nossa assinatura é muito fazemos acontecer, porque queremos ser o parceiro que faz com que as pessoas façam acontecer a sua vida. Portanto, independentemente das necessidades que têm, nós estamos lá para fazer acontecer. Ok. É um bocado essa a ideia. O dia a dia das pessoas. Ok. Olha, a conversa, eu podia ficar aqui É mais verdade. 2 horas a falar contigo. Em forma de fecho, o que é que, assim, uma mensagem que tu digas, eu acho importante a nossa área ter noção disto, ou uma mensagem que queiras deixar para, sei lá, para os jovens, é livre. Agora, o que é que tu achas que é, assim, uma mensagem que tu queres deixar como fecho deste episódio? Hum. Olha, acho que falámos há bocado de uma forma, se calhar mais humana das marcas, não é? Eu acho que é muito importante as marcas terem uma responsabilidade nas comunidades onde estão inseridas, não pensar só no lado do negócio, mas pensar também na proposta de valor que têm para oferecer às pessoas. Porque eu acho que tu tens marcas que se calhar nunca se tornaram tão fortes porque só venderam um produto e não venderam um sonho, não venderam uma ideia, não venderam um propósito. Yeah. E as marcas que conseguem vender para além de um serviço ou de um produto tornam-se referência na vida Yeah. das pessoas. Yeah. E não, já nem nos interessa o que é que elas vendem, porque a Coca-Cola, para além de vender uma bebida, vende o Natal, não é? Por causa de uma campanha. Yeah. A Michelin já não vende só pneus, não é? Vende estrelas por todo o mundo. Portanto, é engraçado que quando nós conseguimos pensar um bocadinho além das palas daquilo que vendemos e darmos um corpo e uma alma às marcas, às vezes podemos ter surpresas fantásticas e criar universos, não é? de emoções. E acho que é um bocadinho essa a ideia que eu Wow. quero deixar, é trazer um lado mais emocional e humano para as marcas, que acho que Eu temos acho, todos a e tu ganhar. falaste várias vezes nesta palavra que eu acho que realmente representa tudo aquilo que tu disseste, que é alma, né? Que é realmente esta. E é uma palavra tão pequenina, mas tão. Sabes, tem tanta coisa dentro dela, né? De trazer este espírito, a humanização, o sentimento, a paixão, tudo que envolve, né? Olha, João, obrigada. Mas nós, antes de acabarmos o episódio, acabamos com um jogo, ok? Nós dizemos eu digo, vou dizer uma coisa e tu dizes a primeira coisa que te vier à cabeça. Podes justificar, podes não justificar, podes dar exemplos, é livre, ok? Então, começando com uma simples. Um motivo de muita alegria. Os meus filhos. Ok.
Sabes quem é pai? A resposta é quase, a sério, É mesmo? 99%. Quem não é pai diz, isto, aquilo. Não, quem é pai é 100%. Mas por Um isso sorriso de manhã é a coisa mais vais fantástica. começar o dia de outra forma, não é? Um reconhecimento. Um reconhecimento. A primeira coisa que Epá, acho que quando um pai diz que está orgulhoso de um filho, acho que isso é um dos melhores reconhecimentos que nós podemos ter na vida. Ok. Uau, até fiquei arrepiada. Ahm, Ainda nesta onda de reconhecer um prémio. Um prémio. Sabes que eu não sou muito de prémios, mas de qualquer maneira, olha, um prémio é quando alguém te diz que te admira. Acho que é dos melhores prémios que nós podemos ter na vida. Ok. Uma marca. Uma marca. Uma. Uma marca. Pá, vou ter que dizer moça. Eu não sei. Senão, amanhã chegavas com a carta de tipo, obrigada, João, o teu tempo aqui foi. Não, brincadeira. Moza. Sim. Por tu vestires a camisola ou. Sim, acho que é uma marca que tem um legado muito grande e que nós, a equipa de marketing, não sou só eu, temos conseguido manter. E Ok. queremos que, independentemente das equipas que venham a seguir, que mantenham esse legado. Porque acho que quando geres uma marca com legado e com história, não é? É uma coisa completamente diferente, é um impacto completamente diferente. Yeah. Um projeto. Já Uma falei na manager. manager. É que falámos de tanto e eu pensei, será que agora no fim ele mudou? Não, uma manager. Um sonho. Um sonho. Tenho muitos. Olha, estou a escrever um romance Ok. e gostava muito de o terminar e de o editar. Acho que é esse agora o meu sonho. Ok. Olha. Eu não sei se tu tens uma alcunha. Não? Mota. Mota, pronto. Então o que é que o João diria ao Mota? O que é que o João diria ao Mota? Acredita. Ok. E vice-versa? E o que é que o Mota diria ao João? Yeah. O que é que o Mota diria ao João? Nunca deixes de te emocionar. Uau. Ok. Sabes que estas perguntas, este jogo no fim traz. É que é tão. Tirando a questão dos pais, como eu disse, que normalmente é 99%, né, garantido, que o maior motivo de felicidade é esse, mas todas as outras respostas são tão, sabes, tão diferentes e cada uma delas estás a ver com um impacto emocional tão grande, porque lá está, a primeira coisa que nos vem à cabeça normalmente é sempre alguma coisa que nos toca, né? Então. Mas olha, acabou. Obrigado. João, foi um prazer, aprendi imenso, eu espero que vocês aí em casa também, foi um prazer ter-te aqui e é mesmo de fora, é um prazer ver o que tu fazes, pronto, tu e a equipa obviamente, nunca fazemos sozinhos, mas o que fazes por uma marca, pronto, que eu como cliente adoro e fazer parte também a ver crescer, portanto, continuem, tu e a equipa não deixem de fazer o que fazem e principalmente esse lado humano que eu percebi, pronto, nós percebemos lá de fora, mas conversar contigo e perceber que tu tens dentro de ti é incrível. Obrigada. Obrigado. É isso, pessoal. João Mota para vocês. Obrigada e até à próxima.